Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Nada tenhais medo, não tenhais medo dos homens, pois não há nada de encoberto que não seja revelado, e não há nada de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras deste santo evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Vamos cantar um pouquinho, pedindo que o Espírito Santo nos conceda nessa missa, mas sobretudo nessa homilia, a graça de nos aprofundarmos na vontade de Deus, de conhecermos o dom de Deus, de conhecermos o que Deus quer nos falar nessa noite. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Peça com fé. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Eu quero ver você clamar novamente mais forte. Vem Espírito Santo, Vem Espírito, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. vem Espírito, Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. amém? Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, nós estamos no 12º domingo do tempo comum. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque a palavra de Deus, ela sempre se atualiza na nossa história, no contexto em que nós estamos vivendo. Por isso que a palavra de Deus, ela nunca é caduca, ela nunca é fora de moda. Ela está sempre dentro da nossa vida, nos dando respostas para aquilo que nós estamos vivendo. Hoje, aquilo que é o pano de fundo
do que nós podemos entender seria uma simples palavra que Jesus está hoje nos exortando: não tenhais medo. Acabou não ficando uma só simples palavra, né? Ficou uma frase: não tenhais medo. Mas o medo é a síntese daquilo que nós precisamos vencer. De fato, nós sabemos que nós viemos de descendentes que talvez foram talvez muitos de nós, não posso afirmar que todos, mas muitos de nós tiveram descendentes negros, índios, outros que vieram de colonizações. Mas os negros e os índios sofreram muito. E porque sofreram muito lá, bem antes de nós pensarmos, ou melhor, muito antes de nós até pensarmos que poderíamos existir, muitos deles passaram por situações muito tristes. E os medos, as situações de morte, as situações de desafio, a fome, a miséria, a pobreza e tantas coisas mais, as doenças, são elementos que vão trazendo para as gerações que vêm sempre de certa forma, alguma interferência. Por que eu digo isso? Porque se nós temos que um glaucoma transfere de geração para geração, uma diabetes, quando você vai ao médico, ele pergunta se na família existe alguém, se tem alguém que na família já foi acometido de um câncer, prova que algumas coisas também vêm a nós, fruto daquilo que viveram lá atrás. E nós sabemos que o medo, primeiramente, ele é instintivo. Por quê? Porque como algo primitivo, ele vai estar nos tirando, muitas vezes, das ocasiões de nos perdermos. Porque se a gente não tivermos aquele medo que é natural do ser humano, a gente acaba fazendo coisas que não deveríamos fazer. Então, de certa forma, o medo, ele serve para nós como um alerta, para que nós possamos também termos um certo freio. Pensa, se nós não tivéssemos medo, colocaríamos 200 km, ou melhor, uma velocidade de 200 km por hora num carro, e faríamos o pior dentro dele, porque nós não teríamos nem mesmo aquele sentimento de que poderíamos capotar esse carro. Então o medo, na sua dosagem certa, nas suas miligramas certas, ele serve para nós como aquele que vai nos tirar de algumas situações complicadas. Mas quando o medo ele perde aquilo que é a sua função, ou seja, ele sobe para realidades que não mais são satisfatórias, para aquilo que vai nos interferir nas nossas escolhas, aí começa a existir problemas. Começamos a ver as coisas de uma forma mais escura, nós começamos a ter medo do que as pessoas vão falar de nós, nós ficamos com medo da imagem que nós não vamos ter diante daquela pessoa, nós vamos tendo medo de casar, porque como que será o casamento? O medo, tem pessoas que têm tanto medo, que ela nunca casa na vida porque tem medo de casar, porque não sabe o que vai encontrar dentro do casamento, fica pautando a sua realidade na vida do outro. Tem gente que tem medo porque passou no concurso, mas não sabe o que vai realizar dentro daquele concurso, ou melhor, o que vai realizar para aquilo que de fato passou. Outros têm medo, está no meio da faculdade, tranca a faculdade porque está com aquele medo, achando mesmo que não vai dar conta daquilo para o qual está sendo formado. Outros têm medo até mesmo de separar. Quantas são as histórias que a gente fica sabendo de pessoas que por medo, não só o medo, mas também por mostrar uma imagem, querer mostrar uma imagem, permanece ao lado do outro ou da outra uma vida inteira, sufocado, porque tem que manter um status, uma aparência, e o medo de perder o nome de casado ou de casada, fica algo, que eu tenho que prestar contas à sociedade, então eu tenho que me submeter a tantas e tantas condições desumanas dentro de casa. Não é que com isso o padre está mandando as pessoas separarem, não, porque eu acredito na transformação do ser humano. Eu acredito que as pessoas possam melhorar aquilo que elas trazem de tão inferior dentro delas. Mas
Quando falta respeito, falta de dignidade, quando o outro está sendo sufocado, não tem mais liberdade, aí nós temos que rever a situação. Porque casamento é promoção, casamento não é escravidão. O medo vai nos tirando muitas vezes a qualidade da nossa própria vida. E o medo, passamos a ter medo do escuro, passamos a ter medo das doenças. Tem gente que tem tanto medo de doença, que ele tem um kit de remédio dentro de casa, porque qualquer coisinha ele corre na farmacinha e vai ter que tomar medicação. Pode não estar sentindo nada, mas se desconfiou que alguma coisa pode estar vindo, fica na dependência tão grande de medicação que corre e vai tomar. Tem gente que tem medo das alturas, tem medo de entrar dentro de um elevador, os claustrofóbicos da vida. Tem medo, muitas vezes, até mesmo de andar sozinho. Tem medo da solidão. E fica pensando, o que vai ser de mim se o meu pai e minha mãe morrer? Eu vou ficar sozinho ou sozinha no mundo? E o medo, gente, vai tomando conta das pessoas. Por que eu estou refletindo sobre o medo? Porque se nós não vencermos o medo pela fé, o que é fé? Hebreus vai dizer para nós, a fé é esperar naquilo que não se vê, naquilo que não se tem. Eu estou pedindo a Deus por algo que eu ainda não vi realizar, mas eu estou acreditando que aquilo que eu pedi vai se realizar. Esse é o antídoto contra o medo. Por quê? Porque na verdade o medo, ou melhor, a fé é uma confiança, digamos, é uma intuição um pouco mais elaborada daquilo que nós vamos alimentando dentro de nós. Se nós alimentamos que Deus vai nos promover, porque a fé passa pelas condições existenciais, então é aquilo que nós vivemos, a fé vai passando pelo nosso modo de conceber e de viver a vida. Se nós vamos alimentando fé dentro de nós, a resposta que nós vamos tendo é fé. Mas se a nossa mente estiver sufocada pelo medo, nós vamos vivendo sufocados pelo medo. Aí temos a explosão que nós temos hoje, as fobias e patologias. Nunca vi tanta gente tomando ansiolítico na minha vida como eu tenho visto ultimamente. Muita gente vivendo a poder de medicação, porque começa nas crises de pânico e a coisa não para por aí. Mas qual que é a raiz? Será que a medicação simplesmente ela vai resolver seu problema? A medicação costuma ser um paliativo. Se você não descer na sua história, você não cura. Você não cura. Nós sabemos que nós viemos de família disfuncional. Nós sabemos que em algum momento da nossa vida, o modo que nós fomos criados, faltou amor, faltou carinho, faltou promoção. E não é porque nós temos que condenar os nossos pais, não. Eu, por exemplo, eu tenho para dizer que eu tenho uma mãe maravilhosa. Cuidou da gente, ela foi a mulher e o homem da casa. Mas eu não julgo meu pai, não. Meu pai tinha que trabalhar, ele tinha que viajar para colocar o sustento dentro de casa. Era necessidade dele, ele tinha que fazer isso. Porque se ele não trabalhasse, um homem que veio praticamente do serviço braçal, um lavrador, se ele não trabalhasse para colocar comida dentro de casa, a gente passava fome. Então mãe, dentro de casa, ela foi para nós a mulher e o homem da casa. Ela dava tanto sustento, ela tanto cuidava de nós, quanto nos favorecia através do amor que ela tinha para nos oferecer, e quanto todas as vezes, ou melhor, todos os dias, 6 horas da tarde, minha mãe estava ali de joelho rezando. Ela nunca deixou de rezar, e a minha vocação passou pela oração da minha mãe. Para você ver que quando uma mãe reza, como que a vida dos filhos mudam. E quantas mulheres querem um lar, mas não querem vida de oração, não querem compromisso com Deus. Para vencer medo, gente, tem que ter oração, tem que ter fé. Não basta só otimismo não, porque de otimistas o mundo está cheio, mas chega no momento que se você não tiver aquele que é a base da sua vida, que é Deus, você cai. E aí a Bíblia vai dizer para nós que o cair é do homem e o levantar é de Deus. E para completar os sintomas, para ficarem ainda mais crônicos, a pandemia do coronavírus tem feito pessoas surtarem. E está uma explosão de câncer, que eu nunca vi tanto câncer estar explodindo nos seres humanos. Mas por quê? Porque nós já temos as células que são em nós cancerígenas. Se nós alimentarmos a nossa mente com aquilo que é negativo, vai surgindo doenças no corpo. O nosso corpo vai indo, não aguenta.
O que está na mente desce para o corpo. Você pode ver que depois de uma determinada situação que você passa, a sua boca costuma ficar seca, o seu estômago costuma ficar ali, queimando. Muitas vezes você fica sem conseguir dormir, a boca fica amargando. O nosso físico sente aquilo que está na nossa mente. Por isso que a gente tem que nos desintoxicar constantemente daquilo que vai entrando em nós. E Jesus está falando, não tenhas medo. Você sabe por que Jesus está batendo nessa tecla que não tenhas medo? Porque se a gente ficar cultivando o medo dentro de nós, a gente passa a ter vida dupla. O que é vida dupla para o cristão? É aquele que até vem na igreja, ou aquele até que fala que tem uma fé, que é católico, porque de católico de IBGE, ultimamente tem tido muitos, né? O IBGE vai passando, fazendo o censo, quem são os católicos, quem são os evangélicos, quem são os outros das demais confessionalidades e modos de expressão religiosa. A maioria diz que é católico, mas os praticantes só Deus sabe quem são. Mas aí para dizer que se você não trabalha esse medo, não equilibra o seu interior, possivelmente, eu te dou quase 100% de certeza, que no dia que Jesus precisar ser testemunhado por você, você se vende. Você se vende. Quando a perseguição chegar, porque essa perseguição chegar até nós, e não está muito diferente, porque na China hoje, todo mundo sabe que aos olhos de todo mundo viu igrejas sendo destruídas, viu cristãos sendo, pastores e padres sendo jogados na prisão. Se chegar até nós, eu quero ver quantos de fato vão dizer que eu não nego Jesus, que eu quero Jesus, que eu testemunho Jesus, porque se o medo for maior na nossa vida, a gente vai querer salvar a própria vida. E aí a palavra de Deus vai falar para nós claramente, aquele porém que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. O exercício que nós temos que fazer da confiança ao Senhor é agora. O exercício da fé que nós temos que fazer é agora. É agora que nós temos que testemunhar que Jesus é Senhor. Eu não posso estar esperando para aquele momento ou dia oportuno, não. O tempo é agora. Mas nós temos que começar a cultivar em nós o sabor do céu. Quando é, gente, que nós paramos de falar do céu? Nossas homilias às vezes retratam de tudo, mas não retrata do céu. Nossas conversas às vezes retratam de tudo, mas não retrata do céu. Tem um glorioso esperando a mim e a vocês lá em cima. Tem uma coroa grandiosa esperando nós lá em cima. E tem muitos, mas milhões de anjos aguardando a nossa entrada naquele céu. Eu e você temos que ter medo, sabe de quê? Isso aí eu concordo, se você tiver medo, de não entrar lá. O único medo que eu tenho, gente, de coração, nessa missa eu falo, o único medo que eu tenho é de algum dia não entrar no céu. Mas não entrar no céu porque Deus não é bom para mim, não, Ele é misericordioso para todos nós. É porque as minhas atitudes têm que revelar Deus. As nossas atitudes têm que revelar Deus. As nossas conversas têm que revelar Deus. O nosso testemunho tem que revelar Deus. Eu posso estar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo que eu tenho que testemunhar Jesus. Mas eu estou longe da cidade de Brasília, de Minas. Eu estou longe do povo que me vê celebrando, mas não estou longe de Deus. Eu tenho que testemunhar. Eu tenho que ser coerente com a minha fé. E aí nós vamos refletindo a primeira leitura que diz que Jeremias, quem foi Jeremias, gente? Jeremias foi um grande profeta e dos profetas o que mais sofreu, morreu apedrejado. Morreu, sabe por quê? Porque ele não aceitou a idolatria do povo de Israel. O povo vivendo a idolatria, o povo esqueceu a aliança, o povo esqueceu a Deus, e Jeremias está falando com o povo assim, olha, cuidado porque a destruição está vindo. Vai ser destruída essa cidade de Jerusalém e o templo. E o povo, sabe o que fez com Jeremias? Pegou, mandou bater, mandou surrar, colocou ele preso, até que Nabucodonosor entrou e devastou. Devastou Jerusalém, deportou reis, inclusive Jeremias foi um dos profetas deportados. Foi fácil para ele? Não foi não, mas ele teve medo? Não teve não. Mesmo lá deportado, Jeremias falava de Deus. Mesmo exilado, Jeremias falava de Deus. Jeremias viu reis caírem, viu o povo que estava vivendo na idolatria do pecado ser destruído.
mas ele permaneceu de pé. Essa é a fé que nós temos que ter. Pode, gente, tirar tudo de nós, só não vai tirar de nós o nosso Deus. O nosso Deus ninguém tira de nós. Ninguém pode roubar de você sua fé. Ninguém pode roubar de você o direito de você ajoelhar e esteja onde quer que você esteja, no exílio que você estiver vivendo, você tem que ajoelhar e falar assim: aqui Deus me honra, aqui Deus me levanta, porque eu tenho fé num Deus que não passa. Isso que nós temos que aprender, porque seguir Jesus, como diz Santa Teresa, não é fácil não. Ela chegou e olhou para a cruz e falou: é por isso que o Senhor parou aí nessa cruz sem nenhum amigo, porque seguir o Senhor é difícil demais, mas não é fácil seguir Jesus não. Seguir Jesus é para as pessoas inteligentes, bonitas, fortes, pessoas maduras, coerentes, pessoas que têm firmeza, pessoas que têm personalidade, autenticidade. Essas seguem Jesus, porque elas não se traem por qualquer coisa, elas não se vendem por qualquer coisa. Seja essa pessoa, você e eu, pessoas autênticas, pessoas que realmente testemunham Deus vivo, pessoas de personalidade. Não é porque eu estou no meio de outras pessoas que eu tenho que ter vergonha não, porque muitos entram dentro de uma faculdade, e dentro da faculdade que, por incrível que pareça, só sabe apostatar da fé, só sabe dizer, como eu dizia esses dias, que dentro da faculdade só sabe criticar muitas vezes a Idade Média, falar que a Idade Média foi obscurantista, que a Idade Média simplesmente foi um tempo altamente de escuridão, mas foi a Idade Média que deu tantos santos que a igreja tem hoje. E eu até digo novamente, eu quero ver se o século 21 vai dar tantos santos como deu a Idade Média. Eu quero ver, eu pago para ver, se hoje vai ter a quantidade de santos que foi dado naquele tempo. Mas criticar a vida dos outros é fácil demais, né? Criticar pessoas é fácil demais. Criticar uma instituição que é divina, que tem mais de 2000 anos, é muito fácil. É fácil e ao mesmo tempo fica mais cômodo para as pessoas que não querem o projeto, as pessoas que não querem se configurar a Jesus. Mas, gente, tudo passa. Sabe o que não passa? O amor de Deus. Vamos entendendo que Deus nos ama. Agora nós precisamos dar a nossa resposta. Qual que é a sua resposta para Deus nessa noite? Qual que é a sua coerência de vida nessa noite? O que você precisa ser dentro da sua casa? Ser igreja fora de casa é muito bom, né? Mas uma pandemia dessa, confinado, convivendo com aquela pessoa difícil, todos os dias, aí que é a luta. Convivendo com gente amargurada, rabugenta, gente que passa o dia inteiro só reclamando, gente que só sabe fazer da vida dos outros, só Deus sabe o que mais, que eu prefiro não completar a frase. Aí é que é difícil. Você conviver com seu marido dentro de casa 24 horas, 48, 72 horas, daí por diante, aí que você vê o peso que é numa pandemia dessa. Como testemunhar Jesus nisso? Conviver com a esposa que só sabe reclamar, só sabe cobrar, exigir. Ou os filhos que estão totalmente vivendo nos mundos cibernéticos da vida, sei lá até onde está, talvez só estão mais nas nuvens da internet do que estão presentes na vida. Isso é difícil, mas não é impossível. Somos desafiados a viver fé, gente. Fé, ou você tem ou você não tem. Por isso que Jesus diz que nem todos que disser Senhor, Senhor vai entrar. Muitos vão dizer naquele dia: Senhor, mas não foi no seu nome que expulsamos demônios, falamos novas línguas, impunhamos as mãos sobre os enfermos, estes eram curados? Jesus vai falar: eu nunca te conheci, você nunca fez minha vontade, você estava com um pé na igreja e outro no mundo, você dizia que tinha fé, mas na hora de me testemunhar você me negou. As suas atitudes para uns eram uma coisa porque você queria preservar seu nome, sua imagem, fora de lá você era outra pessoa. Amém, gente? Coerência. Não importa, gente, se as pessoas vão te julgar, se as pessoas vão te aplaudir, se você vai ser para uns bom ou não, não importa, seja você. Seja você. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.